fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Raquel Tremembé, candidata a vice-presidente pelo PSTU, na chapa de Vera Lúcia. Bom dia, Raquel, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu começo te perguntando sobre a representatividade das mulheres na política. A gente sabe que em 2022 a gente tem um recorde de candidaturas, mas ainda assim é muito difícil a gente ver, por exemplo, as mulheres ganhando uma notoriedade de fato que deveria ganhar no cenário político, inclusive com uma única chapa, né, composta exclusivamente por mulheres nesse pleito de 2022. Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Eu me chamo Canaã Ipanã Tremembé, né, eu sou do povo Tremembé do Maranhão, na cidade de São José de Ribamar. Nós estamos aí no processo de regularização do nosso território. Felizmente tivemos uma boa notícia essa semana, né? Enfim, em relação a essa representatividade, ainda mais nessa atual conjuntura, né, o que estamos vivenciando particularmente na nossa chapa, né, composta por uma mulher negra e uma mulher indígena, já se pode dizer que já é uma revolução, né? Eu me sinto completamente honrada, né, em estar participando, e essa questão da representatividade é muito presente, porque na verdade a gente precisa estar ocupando esses espaços, né? As mulheres em geral, nós somos um segmento bastante invisibilizado, né? Infelizmente, essa questão da ocupação dos espaços ainda tem muita coisa assim para a gente estar preenchendo. Então, essa representatividade com essa chapa então revolucionária, ela vem a somar, né? A dizer que as mulheres são capazes, sim, né? Estamos aqui e para não somente ocupar os espaços, mas para fortalecer aí esses esteios que são tão invisibilizados. E o que levou, como é que fala? É Cunhã e Aporã, como é que Não, é Canaã e Porã. Canaã e Porã. O que levou a Canaã e Porã, a indígena, a se candidatar à presidência da República, e como é que surgiu esse convite? Na verdade, não me candidatei, foi questão da necessidade urgente mesmo, né? Por conta dessa invisibilidade que os povos indígenas de todo o Brasil, né? Em sua diversidade, mais de 305 povos existentes no Brasil, a gente já vem aí de são situações históricas aí de violências e violações. Então, já há algum tempo a gente já vem fortalecendo essas candidaturas indígenas, né? Para justamente estar ocupando esses espaços. E estamos tendo uma aceitação muito boa, e esse convite, esses esteios já vêm dos povos, né, em algumas discussões, e o convite pelo PSTU foi uma honra muito grande, porque abre um leque de discussões em cima de tudo isso, né, desse segmento, não somente dos povos indígenas, mas das comunidades tradicionais, as camponesas, esse segmento que é bem invisibilizado. A gente recebeu na semana passada a Célia Chacriabá, aqui também uma indígena que também tenta pleitear, né, aí um espaço na política, e ela falava exatamente sobre isso, sobre a importância do povo indígena, inclusive com a criação da bancada do COCAR, essa representatividade. E aí você vem e fala sobre ocupar esse espaço. Por que demorou tanto tempo, na sua opinião, para que a gente tivesse, de fato, uma representatividade do povo indígena em espaços tão importantes como, por exemplo, uma candidatura à presidência? Na verdade, não é que demorou, né? Por se tratar de um segmento tão invisibilizado, esses ecoares, essas necessidades, né? Essas extrema urgência, ela demora a chegar por quê? Por conta disso tudo, né? Dessas invisibilidades que são cada vez mais evidentes. Então, assim, por isso que eu falei anteriormente, há algum tempo a gente já vem fortalecendo essas candidaturas, fazendo, né, formação com o nosso povo, incentivando, porque é muito difícil. Nós viemos aí de um processo histórico de violências e violações, preconceito, racismo, que infelizmente em pleno século XXI só evidencia, né? Então, não é que foi de agora, né, que vem agora, mas o fortalecimento pela extrema necessidade, sim.
A senhora tem falado muito aí na violência contra os povos indígenas. A gente sabe também que além das mortes ocorrem muito estupro, né? As mulheres indígenas, com Célia Chacriabá também nós levantamos essa questão. Eu citei o assassinato de Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira também, que eles estavam ali justamente olhando uma questão ali de corrupção em relação à venda de terras, grilagem, enfim, e eles foram assassinados da forma que foram. A senhora vê uma falta de proteção aos povos indígenas de uns tempos para cá? A senhora acredita que tem um enfraquecimento por parte do governo no que diz respeito à proteção aos povos indígenas? Ao meu ver, sempre teve, né? Isso não se evidenciou. Não é de agora, então. Não se evidenciou nesse atual governo, e tanto que a gente vê mais de... Nós vivemos aí de um governo de frente popular que nunca demarcou um território indígena, de ver essas violências, elas partem daí, né? A partir daí, dessas especulações, dessas invasões, o madeireiro, o agronegócio, né? E esses casos, no caso que ocorreu com o Bruno e com o Dom, não são fatos isolados, são fatos que acontecem quase que diariamente, né? E fora os subnotificados. Então, que se evidenciou muito por conta da repercussão internacional. Mas lembrando que essas violências acontecem diariamente, né, nos territórios. Então, são situações que levam a gente realmente estar ocupando esses espaços, né, para estar evidenciando e propagando, porque já chega, né, são mortes diárias, são violações diárias, e não dá para a gente conviver com isso. Falando em demarcações, em violações diárias, vamos falar então do marco temporal, que é essa ação aí do Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas só possam reivindicar terras onde já estavam até o dia 5 de outubro de 1988. E naquele dia, né, entrou até a Constituição brasileira. É uma questão que divide bastante os povos indígenas e ruralistas, né? Na verdade, divide a bancada ruralista, né? Ela é totalmente a favor, todos nós sabemos. Mas o marco temporal, o que quer dizer o marco temporal? Em tese, ele significa um etnocídio, né? O Brasil existia mais de 2.000 etnias, 2.000 povos. Nós estamos catalogados somente, que existe muito mais, 305 povos. Então, o marco temporal, ele vem para dar continuidade, se caso for votado favorável, ele vem para dar continuidade a esse etnocídio, né? Então, assim, o que quer dizer isso? Por que esses povos não estão nos seus territórios? Porque eles tiveram seus territórios usurpados. Eles não estão lá porque eles saíram de lá, eles deixaram e abandonaram, nada disso. Eles tiveram seus territórios usurpados pelo agronegócio, pelo latifúndio, enfim, por diversas formas de violações. Então, é muito fácil dizer que datar uma marca temporal para um fato e depois dizer que só tem direito a partir da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88 para cá. Então, é uma forma de dizimar, né? Será que já não basta? 522 anos de luta, de resistência. Quantos dos nossos já tombaram? Eu venho dessa resistência. Vi os meus ancestrais tombarem para que a gente estivesse aqui propagando isso, para que outras violências e violações não ocorressem mais. Então, é absurdo isso, né? Agora, Raquel, aí você traz essa questão dessa luta, né, de tantos anos. O que então seria a ação ideal para que a gente tivesse, de fato, parte desses problemas solucionados, por exemplo? Primeiramente, a demarcação de todos os territórios. E essa é uma das propostas que o PSTU, o Polo Socialista Revolucionário, traz. Porque não adianta de falar em políticas públicas, em direitos constitucionais e originários, sem falar em demarcação dos territórios. Raquel, vai resolver 100%? Não vai. Mas pelo menos vai amenizar, vai assegurar o que é nosso. Seria o primeiro passo? O primeiro passo. Vai assegurar o que é nosso de direito, que inclusive está lá na Constituição Federal, né? É um direito originário e constitucional, e pelo menos a gente vai ficar um pouco mais, vamos dizer, vai ter um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Agora, Raquel, só avisando aos nossos ouvintes, relembrando aos nossos ouvintes, nós estamos conversando com Raquel Tremembé, candidata a vice-presidente pelo PSTU, na chapa de Vera Lúcia. Vamos falar de política, a política
na atual, né, na atual conjuntura. E a gente fala sobre a questão da terceira via, chamada assim, né, popularmente conhecida assim, onde muitos tentam aí tirar o foco do que tem hoje representado por PT e pela direita, pela esquerda e pela direita. Você forma uma chapa com Vera Lúcia, uma chapa totalmente feminina. A gente já falou dessa questão da representatividade feminina aqui, mas a gente sabe que a terceira via não emplacou no Brasil. E a gente começou há uma semana oficialmente a poder falar sobre a campanha política propriamente dita, né? Vocês, candidatos, foram autorizados a começarem a fazer a campanha oficialmente. Ainda dá tempo de emplacar uma terceira via no Brasil? Acredito que sim, sabe? Porque é isso que a gente precisa, dessa unificação, dessa junção de lutas. Acredito que um segmento que esse divisionismo de classes, de segmento, ele enfraquece. Então, essa é uma das propostas do PSTU, né? Tá unificando e tá para fortalecer, unir para fortalecer. Acredito que o segmento é dividido, vamos dizer assim, a luta dividida por segmento, ela enfraquece, ela se torna mais fácil ataque para o opressor. Então, e quando ela quando ela é unificada, né, quando esse segmento se une, ela traz isso, a unificação, e é nessa perspectiva que nós estamos, nos povos, as comunidades tradicionais, as camponesas, enfim, juntamente o povo pobre se juntando mesmo, unificando com os demais trabalhadores do campo e da cidade para somar aí nessa luta e revolucionar de fato. E como é que tem sido a campanha da senhora desde a formação da chapa? Tem feito aquele corpo a corpo, tem saído às ruas, tem enfrentado alguma dificuldade até no que diz respeito financeiramente? Nós somos um partido pequeno, né? Um partido pequeno, porém organizado, porém unificado, né? Partido dos trabalhadores unificados, enfim, e nós temos essa resistência, né? Acredito, como eu citei anteriormente, essa questão da unidade, da luta em unidade, ela se torna muito mais fortalecida e, consequentemente, muito mais esses esteios se tornam muito mais fortes por conta disso, né? Por conta dessa unificação. E foi nessa perspectiva que eu aceitei esse convite, né? Eu já sou militante há algum tempo, mas eu achei muito interessante por conta das propostas, né? E principalmente no que se refere aos povos e às comunidades tradicionais, porque a gente já não aguenta mais, a gente já não tem mais para onde ecoar, né, essas lutas. Então, ela vem nesse sentido. E as redes sociais têm sido aliadas também, né? Sim, a nossa campanha, ela é ela é realizada muito pelas redes sociais. As redes sociais vem ajudando muito. Nós somos, como eu citei, nós somos partido pequeno, nós não temos recurso para estar aí nas grandes nos grandes meios de comunicação, enfim, nos grandes espaços de comunicação, e a gente usa as redes sociais para isso, e com a ajuda da nossa militância, do nosso povo. Agora, Raquel, o que seria, na sua opinião, a pauta mais importante a ser discutida hoje, além dessas questões que você já trouxe no Brasil? A violência em geral, né? A fome, né? O nosso povo que está morrendo aí, essa desigualdade social, né? A questão do meio ambiente, que é um fator urgente. Todo mundo vem falando aí, mas meio que há muito tempo essa situação já vem se arrastando. Nós não temos mais tempo. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, nós somos um segmento que defende o meio ambiente, né, com os nossos corpos, e a gente sempre pede para a sociedade em geral, a gente sempre evidencia isso porque nós sempre estivemos nessa linha de frente, e a sociedade parece não entender isso. É como se fosse uma luta isolada, é como se essa luta fosse só nossa, só que não é. A gente vê aí essa questão das mudanças climáticas, né? E é muito preocupante, e as pessoas parecem ignorar cada vez mais isso, né? Então, essa uma das chamadas também que a gente traz para que a gente consiga
evitar aí uma situação pior. Vamos falar de cada área dessa, por exemplo, segurança pública. O que seria hoje a principal proposta de vocês? Bom, na questão da segurança pública, aumentar, né, no que se refere a me perdi. No que se refere às seguranças, principalmente, porque quando se fala em segurança pública é muito restrito, principalmente no que se diz respeito às comunidades, né? Então, assim, isso envolve todas as instâncias, federal, né, estadual, municipal, enfim, e principalmente no que se refere à segurança dos territórios, né? Nos territórios nós temos a segurança voltada, que é feita pelos guardiães e guardiões, mas lembrando, ressaltando, que temos um índice muito, muito alto, que inclusive é subnotificado de violências. Então, uma das propostas é essa, né? Voltada a essa segurança, a esse apoio também, e formações para que a gente evite essas situações, para que essas situações não sejam tão propagadas como estão agora. Quando a senhora fala guardiões e guardiãs, são os indígenas ou tem uma guarda indígena? Não, são os povos, cada povo tem sua... É a tribo mesmo que se protege, é isso? Porque a gente nem usa muito esse termo tribo. São os povos, né? Os povos, etnias. Mas, assim, os guardiões e guardiãs, esse monitoramento, ele é feito pelos próprios indígenas, né? Cada povo tem sua organização política e social, né? É muito importante lembrar isso. Só que nós temos um índice muito grande desse segmento que faz a proteção ambiental e territorial nos territórios, que infelizmente tombam, né? Infelizmente perdem. A senhora fala tombam só para explicar para o ouvinte que muitos não entendem. É morte, né? Perdem suas vidas, já especificar. Acabam ficando pelo caminho por conta disso. Então, como o caso do Paulino Guajajara, no Maranhão, que teve uma repercussão muito grande, né? Outros tantos, né? Então, assim, uma das políticas voltadas a segurança seria essa. Mas o que efetivamente que seria interessante fazer para especificar esta segurança para o povo indígena? E aí, Raquel, eu vou até ampliar um pouco a pergunta da Patrícia. De forma geral, para o Brasil, porque, né, a gente não pode falar só para o povo indígena. Numa eventual candidatura confirmada, sim, claro. Confirmada não, numa eventual eleição, vocês sendo eleitas, por exemplo, o que seria feito de fato para a segurança pública no Brasil, de uma forma geral? A primeira é mudar, né, essa questão, esse apadrinhamento que tem aí, né, essa militarização e fazer com que a polícia, de fato, atenda à necessidade das comunidades. A polícia seja de fato um defensor, né? A comunidade, a população enxergue a segurança pública como um aliado, não como um inimigo. A gente estava vendo aqui agora há pouco, isso se estende a todo o Brasil, e eu especifiquei a questão da segurança, da política voltada ao segmento indígena, por conta se nas grandes cidades já tem toda essa violência, né? Já passam nos grandes meios de comunicação toda essas violências. Imagina aqueles segmentos que não têm acesso a isso, não as pessoas, quer dizer, não têm acesso a essa propagação de informação. Por isso que eu citei os povos indígenas, principalmente nos órgãos federais, né, que no que se refere a polícia federal, né, que também deveria ter esse suporte interno para os povos e para as comunidades, e não tem. Por isso que eu citei a questão dos guardiões e guardiões que fazem essa segurança. Então, por isso que eu ressalto, né? Mas a ideia é justamente essa, uma das propostas. Nós estamos conversando com Raquel Tremembé, candidata a vice-presidente pelo PSTU. Raquel, do ponto de vista social, então, de políticas sociais, o que seria hoje o modelo ideal para o Brasil? E aí a gente pode englobar tudo, né? A questão da fome, a questão da falta de acesso à educação, por exemplo, a falta de acesso à saúde por parte da população, o desemprego. Bom,
essas políticas, elas têm que estarem sempre evidenciadas, não é? Nunca mascaradas. O que a gente vê é sempre isso, né? A desigualdade sendo evidenciada cada vez mais. No que se refere à educação, a questão da inclusão, né, é muito importante. No que se refere a educação, a essa inclusão para os povos e as comunidades, a gente tem muitas aldeias, né, muitos povos indígenas, como eu citei anteriormente, tiveram seus territórios retirados, seus modos de vida retirados, estão nas grandes cidades. E uma das propostas é estar fazendo essa inclusão de fato, né? De fato, e sem perder a cultura, sem perder os modos de vida. E isso é um problema, um déficit muito grande que o Brasil sempre teve, e essa é uma das propostas voltada à educação e, obviamente, tanto dos demais segmentos também. Sim, a senhora vem, né, vem de um povo que é mais sensibilizado em algumas questões, e por isso mesmo a senhora deve ter pautas aí tanto para abraçar o seu povo, quanto também para o povo brasileiro. Sim. Aí a gente fica pensando na questão, né, a Thalita até falou sobre a educação, que os povos indígenas, às vezes, eles não têm tanto acesso, então ela é muito deficitária. E a gente encontra índios ainda que conseguem se sobressair, como a Célia Chacriabá, que ela é mestrada, ela tem mestrado, ela tem doutorado, enfim. Como é que, não só para povos indígenas, para a classe mais pobre do país, qual que é a solução, a saída, a proposta para poder fortalecer o acesso, por exemplo, à faculdade? Pois esse problema já é um déficit muito, como eu já citei, é um déficit que já vem se arrastando há muito tempo, né? E quando se tem essas, vamos dizer assim, essas oportunidades, está saindo da sua aldeia, saindo do seu espaço, para estar em outra cidade, para estar em outro espaço, para justamente estar buscando essas melhorias, né? É por isso que a gente fortalece, a gente fala da questão das formações, né, internas, para que não haja essa necessidade de migração para os grandes centros urbanos, né? O mesmo se refere aos demais segmentos, né? Que a gente vê cada vez mais evidenciado aí essa situação que já vem se estendendo há bastante tempo. Então a gente fala muito dessa questão da formação, principalmente a formação interna, de base, que ela vem justamente evitar isso, no caso dos povos e comunidades tradicionais. E o mesmo é esses programas de inclusão para a comunidade mais pobre, né? Mais invisibilizada, da periferia, tudo. Eu falo muito nesse sentido, porque são políticas que a gente fala tanto a questão da política que às vezes não chega para quem de fato precisa, né? Muitos desconhecem, principalmente aqueles povos, a população que é mais invisibilizada e atacada. Agora, Raquel, a Vera Lúcia, que é candidata a presidente da chapa que a senhora compõe, falou sobre a questão da habitação. Para ela, a construção das habitações populares ajudaria a gerar emprego. E aí entra na pauta social, que a gente falava há pouco. Como essas habitações poderiam ser construídas, por exemplo? Bom, porque assim, a gente pegou muito essa questão dessa pauta, a gente fez muito essa divisão, né, na questão, não é nem a divisão, da propagação das lutas. Então, essas pautas, assim, acho que ficou um pouco mais, perdi um pouco mais por conta disso. Mas é isso, primeiramente, a gente vê muitas, eu agora vindo para cá, vi muitas algumas ocupações, né, algumas pessoas ocupando espaços públicos e às vezes outros espaços, e a gente precisa, a gente falar de política sem realmente de fato aplicá-las fica muito difícil, e até para a gente tocar e saber e dar continuidade aos demais. Então um dos programas principais é esse, né? Essas moradias para esse segmento que é bem atacado e bem
A senhora citou agora há pouco também que o povo indígena sofre muito com a fome, e não só o povo indígena, são milhões de brasileiros aí passando fome, né? A situação se agravou bastante no período mais crítico da pandemia. E também qual seria aí a solução que a senhora e Vera Lúcia encontram, conversam a respeito desse assunto, né? Para poder sanar essa dificuldade, essa necessidade, na verdade, do povo brasileiro. Primeiramente, dos povos indígenas, que eu citei, a demarcação, porque o território, o que significa um território? Tem muita diferença de terra e território. Território significa o bem viver, né? Significa que naquele ambiente os povos indígenas, eles vão ter tudo que eles precisam, né? Não vou dizer que vão ficar não estou dizendo que vão necessariamente tem que ficar limitado naquele espaço, não é nada disso. É porque lá tem todo um modo de vida, tem todo os estratos principais para uma boa sobrevivência, né? E nas grandes cidades a gente precisa tá fortalecendo essa questão dessas políticas por conta da questão da pandemia, por exemplo. Tiveram muitas pessoas que perderam estão nas ruas hoje, um agravante social, estão nas ruas hoje porque perderam seu emprego, né? Perderam o seu modo de sobrevivência. E a ideia é justamente essa, está fortalecendo, né? Primeiramente com a questão das moradias, e para tentar sanar essa situação aí que já vem se agravando também há bastante tempo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Raquel, a gente vai te fazer 6 perguntas objetivas e você vai responder com 6 respostas objetivas, combinado? Pra gente começar aqui então, a mulher na política. Papel principal, um papel primordial, porque a mulher ela tem ela carrega em si, né, nós costumamos dizer que a mulher é o útero da terra, né? Ela consegue dar conta de várias atividades ao mesmo tempo, e da melhor forma possível, né? Certo. A luta indígena. A luta indígena é uma luta secular, né? Que a gente tenta aí sanar. Falei tanto das violências, das violações. A gente não vai ter pernas agora para vou dizer assim, acabar, não, mas a gente tenta sanar, fortalecendo outras lutas e estando ocupando esses espaços para que a gente possa minimizar esses impactos. Meio ambiente. O meio ambiente já é um agravante, o mundo tem que entender isso, né? Principalmente o Brasil, nós estamos aí com uma situação bem complicada. 82% da fauna e da flora existente no Brasil estão contidas dentro dos territórios indígenas, e a gente precisa, por isso que eu citei anteriormente, a sociedade de fato precisa entender que essa luta é de todos, porque é por todos. Mineração. A mineração é uma praga que já vem se arrastando há bastante tempo, e agora nesse governo ela vem se evidenciando, as cancelas estão abertas para esses absurdos, e a gente tem que barrar esses retrocessos. Em apenas uma palavra, a pauta mais urgente do país. A fome. Raquel Tremembé, candidata a vice-presidente pelo PSTU, na chapa de Vera Lúcia, foi a nossa convidada de hoje. Obrigada pela entrevista, Raquel. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Até a próxima.